É a partir de alguma coisa no presente que eu vou voltar à história para que essa história me traga mais elementos que me ajudem a perspectivar o futuro. Século XXI que me impele a buscar saber lá atrás por que as coisas estão se dando de um determinado jeito hoje, né? E a partir dessa apropriação, que possibilidades eu tenho de modificar, de construir uma educação física diferente daqui para frente. Ó, só que abre a roda para caber todo mundo. Didática da educação física. Educação física para todos. Hoje, a gente vai iniciar um conteúdo novo, que é relacionado às lutas. Arranje uma dupla e eu quero que vocês façam esse de acertar no ombro. A história da educação física na escola começa no Brasil Império em 1851 com a Reforma Couto-Ferraz, documento que regulou as práticas do ensino público e particular na Corte Imperial. A atividade física não era bem vista pela elite intelectual da época, especialmente entre os pais de meninas, que não queriam suas filhas envolvidas em tais práticas. No final do século XIX, 1882, Rui Barbosa defendeu no Brasil a importância da presença da ginástica no currículo escolar. E defendeu, inclusive, a importância desse componente curricular, chamado ginástica, à época não se chamava educação física, também extensivo às mulheres. Era introduzida na escola numa perspectiva em relação à mulher, a busca de prepará-la para a maternidade. E em relação ao homem, de prepará-lo para o trabalho e para a defesa da pátria. Ginástica, ela estava centrada na ideia de modelos europeus ginásticos, francês, sueco, dinamarquês, alemão. Eu importo esses modelos ginásticos para cá com a mesma finalidade de eugenização e higienização dos corpos, construção de corpos sadios e de corpos eugênicos, a partir de uma perspectiva de raça, de corpo perfeito, que era o corpo branco. O Brasil do século XIX desenvolve uma política de embranquecimento da raça. Elege o corpo branco como o protótipo de corpo a servir de modelo ao corpo do brasileiro. Então, a ideia da ginástica surge na escola nessa perspectiva de higienização e eugenização dos corpos. Esse modelo da educação física ajudaria a formar mão de obra para um país que transformava seus meios de produção. Nas primeiras décadas do século XX, o Brasil abandona o modelo agrário, comercial e exportador e adota o modelo industrial. E isso induz a busca de força de trabalho para dar conta do trabalho fabril. E a força de trabalho manual para esse trabalho fabril tinha que ser capacitado por alguém. Esse alguém passou a ser a educação física. E nesse momento, e eu já estou aqui na segunda metade dos anos 30 do século XX, a educação física se torna componente curricular obrigatório, inclusive por força da Constituição brasileira. A Constituição de 1937 dizia da obrigatoriedade da educação física no sistema de ensino brasileiro, com o objetivo de adestrar fisicamente a força de trabalho do trabalhador brasileiro. Os conteúdos programáticos das disciplinas que formavam esse professor
estavam todos eles centrados em disciplinas científicas da área biológica, da área biomédica. Então a educação física estava aprisionada, primeiro por uma cadeia médica, de tal forma que o professor não se percebia como professor, e sim como um agente de saúde. E o aluno, para ele, não era um aluno, era um paciente. Uma segunda cadeia que aprisionava a educação física era a cadeia militar. O professor não se percebia professor, ele se percebia um sargento, um militar. E o aluno, para ele, não era um aluno, era um recruta, que ele tinha que disciplinar na perspectiva corporal. E uma terceira cadeia se aproxima dessas duas, que é a cadeia esportiva. O professor não se vê como professor e se vê como um técnico esportivo. E para ele, o aluno não era um aluno, era um atleta. Digamos que a dimensão cultural não era tratada. E isso prevalece dessa maneira até a década de 80 na sociedade brasileira, porque a década de 80 é uma década paradigmática, de ruptura paradigmática. Esse processo, ele sinaliza a redemocratização e a possibilidade de um repensar da sociedade brasileira em vários campos da vida social. O palco social estava mudando. E à medida que muda o palco, muda o cenário educacional. No momento que mudam palco e cenário, mudam os papéis que a educação física estaria representando. E ela passa também a se perceber competente, qualificada, para exercer papéis vinculados à compreensão da cultura corporal. A educação física passou a ter como principal objetivo a compreensão da cultura corporal, que significa entender a relação da sociedade com o corpo e com o movimento. Além disso, a disciplina passou a buscar a inclusão de todos os alunos. O que antes era voltado para os mais aptos fisicamente, agora seria para todos. Vou passar um outro jogo para vocês, que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais a força. Então, ó, mão com mão, mão com mão. E a gente vai ver aqui quem tem mais força para tirar o adversário do espaço. Preparado, Matheus? Vai! E aí o Matheus me tirou do espaço. Se a educação física não é só prática, e ela também tem um rol de conhecimentos que deve ser transmitido, que conhecimentos são esses, além dos aspectos da prática, né, que são inerentes à prática, mas que conhecimentos a educação física pode disponibilizar para esses alunos que, ao terminar o seu período de escolarização lá no ensino médio, o que é que ele leva da educação física para a vida dele, para ele então ser adepto da prática esportiva, ser alguém que vai consumir esporte e que vai ter uma vida ativa. Então toda essa gama de conhecimento deve, ao longo do período de escolarização, fazer parte também do planejamento do professor de educação física. Então eu vou colocar pequenininho, para a gente sentar do lado do número. Tá ok? Lembra quando a gente fez o vôlei convencional? No vôlei sentado é a mesma coisa. Vai! Segura, 1, 3, 2, último, procura o buraco. Aê! Rodou. O tempo inteiro lembrando, né, que a gente não aprende só na prática, não aprende só fazendo, tem que ter a pesquisa, tem que ter a parte conceitual, entender o que se faz, aprender sobre o que se faz e dentro de cada atividade as atitudes do jogo. Vou fazer de conta aqui então que nós estamos fazendo uma luta nesse espaço aqui, nesse círculo, então vamos abrir um pouquinho, que só vai entrar no espaço de jogo, de luta, quem for fazer a luta. Vai lá. Cumprimenta antes. Pode ser. E aí, prepara. Vai. Esse ano em específico, eu optei por construir o planejamento junto com os alunos, em fazer o planejamento participativo. Nós votamos e decidimos o que iria ser trabalhado durante o ano. Então, tudo é dialogado, conversado com o aluno. Essa questão da escolha deles, de estar lá o que eles escolheram, o que eles querem fazer, para eles é muito mais significativo, porque eles se tornam responsáveis também.
O professor tem que ser acessível. O currículo tem que ser acessível para o aluno. Então, acessibilidade é quais são os caminhos que podem ser dados para que esse aluno chegue aonde você, professor, imaginou que ele poderia chegar. Eu vou lançar essa bola para o outro lado, certo? A outra equipe não pode levantar para pegar a bola, certo? Tem que andar com o bumbum, tá bom? Então, rodou. Ué, tem que sentar, Natália. Tem que sentar, Beatriz. Pode ser que nem todos cheguem naquele objetivo? Pode. Mas até onde eu vou levar o meu aluno na direção daquele objetivo? Até onde eu posso construir esse caminho? Do que é que eu lanço mão nas minhas práticas para levar esse aluno, né, a esse objetivo? Que estava lá no meu planejamento, que está de acordo com o projeto político-pedagógico da escola. Eu penso, quando eu penso em educação física, eu penso por esse caminho, né? E esse caminho, na minha perspectiva, é o caminho da inclusão. Vem cá, João. Vamos ficar mais aqui para todo mundo ver, ó. Abre aqui um pouquinho, Nath. Então, ó, tá todo mundo vendo. Tá eu e o João, nós vamos fazer o mais simplesinho de todos. Nós vamos virar saci. Então, quem desequilibrar o outro primeiro... Pode fazer forte? Marca ponto. Pode fazer forte. Aí você tem que pensar que nós estamos no chão duro, vai me derrubar que eu vou machucar. Então vai lá, eu tenho que desequilibrar o meu colega. Não vai se jogar no chão. Que a gente não tem que descobrir talentos, de formar atletas, esse não é o objetivo da escola, né? Porque aí foge totalmente a questão da inclusão. Porque você vai excluir todos os outros que querem participar, que querem jogar, se você deixa só os mais habilidosos participando. A questão da inclusão, ela tem um ponto que é básico, que é assim, não basta você incluir o aluno, ou seja, colocá-lo num determinado espaço. Além desta inclusão ou dessa permanência, a necessidade que se tenha é que o aluno tenha acesso a esses elementos da cultura corporal. Outro aspecto é a permanência e a participação efetiva desse aluno nas atividades. É o engajamento desse aluno, é a prática desse aluno na própria atividade que está sendo proposta e foi elaborada pelo professor. Começou! De acordo com os parâmetros curriculares nacionais, de 1997, todos os alunos têm o direito de conhecer e vivenciar as práticas da cultura corporal nas aulas de educação física, independentemente das habilidades e das características de cada um. Então, no sumô, né, tem essa dinâmica aqui de tirar o oponente do espaço. Meu primo, Andrei, fala assim que eu pareço assim, ó. Sumô. Sumô, ele fala? Por que ele fala isso pra Gabriele? Por causa que eu sou gorda. Porque ela é gordinha, tá? E, vamos pensar sobre isso. Os lutadores de sumô, eles têm uma composição corporal, né? Eles comem bastante, fazem uma dieta, peraí, Felipe, pra ter aquele corpo daquele tamanho, sim. Nesse caso aqui, a Gabi, por exemplo, ela falou que ela é gordinha. Agora eu não vou ficar rindo, falando, mas aí... você é magrelo, é um palito. Passa em qualquer lugar. Passa em qualquer lugar, até no buraco da fechadura. Aí vou lá, você é gordo, e já dá risada do outro. Mas o Andrei, gente... Se a gente for olhar aqui para todo mundo, ninguém é igual a ninguém. A ideia que se tem hoje é que, quando se fala em inclusão, eu estou necessariamente falando do aluno que possui algum tipo de deficiência. E necessariamente não é esse o contexto. Eu tenho o contexto, por exemplo, do aluno obeso ou com sobrepeso, o dislexo, aquele que é muito magro, aquele que por algum motivo tem um corpo diferente do que a sociedade estipula como padrão. E aí é que entra a inclusão. Então, a inclusão, essa ideia de uma escola para todos, ela tem a intenção de absorver todos esses alunos. Agora, quando a gente fala uma escola para todos, se imagina que todos devam ser tratados da mesma maneira.
E também não é bem assim. Eu recebo uma massa de alunos que chega à escola, mas cada um deles tem a sua particularidade, tem as suas individualidades, tem habilidades diferentes e, portanto, devem ser tratados ou devem ser oferecidos a esses alunos oportunidades também diferentes, né? Luiz Seabra chama atenção para a importância do professor valorizar as individualidades dos alunos para que todos sejam incluídos e tenham acesso às diversas compreensões da cultura corporal e da educação física. A abertura de compreender a educação física como cultura, dá para entender a educação física como linguagem, mas então a educação física não lida mais com a saúde? Lida. Eu preciso mostrar para o meu aluno o que acontece com o corpo dele quando esse corpo é submetido a esforço físico. Se ele quiser melhorar sua capacidade orgânica, cardiorrespiratória, que ele vai precisar correr tantas vezes por dia, por semana, numa determinada intensidade, com uma determinada regularidade, que vai fazer com que esse sistema cardiorrespiratório sofra melhoras no seu referencial de aptidão. Eu ensino isso, é um conhecimento que eu vou passar para ele, para que ele, pro resto da vida dele, se quiser fazer uso desse conhecimento, faça. Se você estiver treinando com seu parceiro, você vai treinar. Você vai machucar ele. Com quem você vai treinar amanhã ou depois? Tenho que lembrar daquilo ali que o Gabriel falou. Eu preciso do meu adversário. Isso é diferente de pôr o aluno para correr 12 minutos, 20 minutos, num certo ritmo, tantas vezes por semana, sem dizer para ele por que ele está correndo. Pedro, como é que faz aí o início da luta que você fez aquela hora? Elas já cumprimentaram. Aí entrelaçar os dedos. Aí vocês já estão colocando o quê? Regras nesse jogo de luta que a gente acabou de inventar. Qual é o objetivo? Que o meu aluno adquira conhecimento sobre as práticas da cultura corporal. Como eu vou fazer isso? Né? Depende. E essas lutas são usadas para as práticas de competição, de lazer, né? Para fazer amigos, como vocês falaram, para melhorar a saúde, ou simplesmente porque eu gosto, eu quero fazer, para me divertir. Tem receita? Não, não tem. Tem uma metodologia específica que vai atingir isso? Também não tem. Então, se eu penso na educação física pelo viés da inclusão, de que todos devem ter a mesma oportunidade, eu também vou achar que não vai existir uma única forma de lidar com essa massa de alunos que chega na escola. Não vai existir uma única metodologia que dê conta de responder a todas essas questões dentro da minha prática no dia a dia. Então eu tenho que buscar em diferentes metodologias, diferentes estratégias, diferentes situações para atingir os tantos diferentes que chegam na escola. Vocês vão subir,